Ok, seguindo com o nosso projeto em PHP, vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso controller, o que a gente tem que pensar é na nossa homepage, né? Então, a gente já pode começar a extrair alguns dados, né? Então, vou colocar desta forma. Vamos colocar aqui, por exemplo, data, né? Que são dados. Então, já posso manipular isso aqui também. Ctrl C. Só que, para mim extrair, eu tenho que passá-la como um array, né? Então, deixa ele vazio aí por enquanto. Desta forma, tá legal. O que eu preciso fazer é simplesmente, né, dentro da nossa função, começar a extrair, né? Então, extract o que? Eu preciso extrair estes dados, né? Então, Ctrl o V e tá bacana. Ponto e vírgula para não perder o costume e tá aí, perfeito, ok, bacana. Eis a questão agora. Se a gente vir cá na nossa homepage, a gente já pode passar ele aqui, né? Então, primeira coisa, na minha index tá meio bagunçado aqui, eu vou fazer assim. Isso, bacana. Observe que a gente tem o nosso home aqui, né? Que está refletindo lá já, que está mostrando o nosso título lá, né? Então, para isso aí, em vez de eu deixar isso aqui, eu posso fazer o seguinte. Primeiro, vamos desmanchar isso daqui, porque a gente vai ter só o home aqui por enquanto. Vamos trabalhar uma por uma para não complicar. E depois a gente só copia e cola, né? Então fica bem bacana desta forma. Então, o que eu tenho que fazer aqui é pegar aqueles dados que eu estou extraindo da minha variável, né? Então passamos ele aqui como um arreio, e neste arreio eu posso pegar aqui, por exemplo, o título, eu posso extrair ele, né, que vai ser igual o que? Podemos colocar aqui, ó, esta é a home da variável, ou seja, pode ser da variável. Só para a gente ter ela lá em mente, a gente fazer a certificação dela, né? Então, neste caso aqui, eu posso deixar desta forma. Só que quando eu tenho que apontar para minha view, eu também tenho que passar a minha variável, né? Então, aqui em home, eu posso fazer desta forma, vírgula, e passo aqui a minha variável. Lógico, né? Senão ele não vai refletir lá na nossa home também. Então, basicamente, é isso aí. Vamos criar a nossa 404 também, para a gente poder já desenhar ela em views. Vamos aqui, new file, que é a nossa erro, né, pessoal? Então, vou colocar, por exemplo, 404 mesmo. O que a gente pode pôr? Como é view, pode ser view mesmo, né? Então, vamos pôr assim, né, pessoal? Faz a certeza, tá? De que tá tudo... que tem a ver, não é isso? Então, view.php, isso aí, não faz mal. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu tenho um template, né, que eu sempre uso aqui, eu vou pegar ele aqui, Ctrl C, e vou pôr ele aqui. Ok, então isso aí é de cursos que eu sempre estou fazendo aqui, então tem aí. Aqui, Bootstrap, não, a gente pode colocar assim, por exemplo, página de erro, né? Aqui a gente pode deixar 404, aqui pode modificar como queira. Então vou pôr assim, opa, página não encontrada, né? Então pode ser página não encontrada, coisa qualquer. Acha lá no Bootstrap, tá, pessoal? This page you are looking for doesn't exist. Então, esta página que você está procurando não existe. Ok, e aqui voltar para home. Depois a gente pode linkar ela, né? Então, voltar para home. Ok, bacana, isso aí, perfeito. Então já temos aí. Se a gente vir cá no nosso controller, então eu copiar aqui novamente, voltar aqui, vou fazer a mesma coisa, então Ctrl V, então vai estender a index data, então aqui o título vai ser isto, e aqui a gente vai colocar nossa 404 ou outra qualquer, e aqui home, não, 404, né? Está aí, perfeito. Então já está prontinho aí, ok.
Legal, né? Então fica desta forma. Se eu vim aqui acessar localmente aqui, a gente vai ter esta página aqui. Depois a gente linka aqui, voltar para a home, ele joga para a home. Claro que ele vai dar erro aqui porque a gente não tem o link de volta, né? Ok, beleza, bacana. Então está funcionando. Perfeito. Posso fechar aqui. Aqui também. Configuração do banco de dados agora, para a gente trabalhar e já deixar tudo pronto. A gente ainda nem criou nosso banco de dados, mas também não tem problema. Aqui em config, a gente vai fazer o seguinte, vamos definir isso aí. Eu já vou deixar também já pré-configurado, porque com certeza eu vou hospedar este portal para a gente ter alguns produtos lá, algumas coisas lá. Então isso aí já fica de uma vez. Eu já vou fazer local e também já vou deixar ele mais ou menos pré-configurado. Futuramente a gente fazer a hospedagem dele. Então, primeira coisa, eu tenho que colocar um define. Define, eu preciso definir algumas coisas. Por exemplo, eu posso colocar aqui a minha aplicação, né? Isso, então, app underscore name, para ficar bem legal. E vírgula, eu posso colocar o nome. Então, pode ser, por exemplo, portal. Portal o quê? Só portal mesmo, não é? Pode ser. Só portal, tá legal. Não faz sentido bem aí, mas tá bacana aí, tá valendo. Eu preciso colocar também uma descrição, caso você queira, tá, pessoal? Então pode colocar assim, desk, desta forma. E a descrição pode ser portal de vídeos, por exemplo. Não tem obstáculo nenhum. E agora a gente faz uma verificação. If, se o que? Vamos criar uma variável para chamar o nosso localhost. Então, se esse serviço, se esse server, né, o servidor existe, que executa, se não, dá alguns pau aí, né? Então, como é servidor, eu vou colocar assim o que? Server, né? Pode ser. Não faz diferença nenhuma. Então, pedimos aqui que se ele seja igual o que? Podemos colocar assim, server underscore name, para a gente saber, né, que é sobre o nome. Então, passamos aqui. Então, se ele for igual o que? A local, no caso aqui, aqui no caso eu tô local, então vou pôr local host. Então, se ele existe, que faça algumas execuções. Quais são essas execuções? Eu preciso passar aqui. Então, define, eu preciso definir o root, eu preciso definir o nome do banco de dados, o user, o password, o drive, que no caso vai ser o MySQL e por aí vai. Então, preciso definir. Vou definir o que? Por exemplo, o host, né? Então pode ser assim, como é banco de dados, db host. Pode ser, né? Tá bacana aí, faz sentido. Ele vai ser o que eu acabei de colocar ali em cima. Ele é local, né? Isso, então, local host. Ok, bacana. É isso. A questão agora, eu preciso agora passar nome de banco de dados e tudo mais. Então, vamos dar um Ctrl C, que fica mais fácil aqui. Ctrl V, V. Então, temos aqui, definimos o banco de dados host, é o local host, não é isso? O name do meu banco de dados, podemos deixar desta forma. O name, eu preciso também do user, já vamos passar ele aqui de uma vez. O user, a gente precisa da senha, né? Pode ser assim, só abreviado, para ficar mais fácil. E a gente precisa do driver. O driver pode ser o MySQL, né? Lógico, se você estiver trabalhando com outro banco de dados, você tem que pôr ele aqui, tá, pessoal? Então, localhost, o nome do banco de dados a gente ainda não criou, né? Mas eu vou pôr assim, portal, pode ser underscore db, não é isso? O user sempre aqui é o root, né? O password, se você tiver senha, não é isso? Deixa eu ver. Eu
eu pulei uma aqui. Então, vamos fazer desta forma aqui, tá valendo, né? Então, o host, local host, o nome do banco de dados. Aqui a gente poderia colocar name, né? Vamos pôr assim, ó, name, fica mais bacana, né? Então, db name, portal db. O user, host, né? O password, se caso você tiver, coloca aqui, mas se não tiver, deixa ele vazio assim, tá? O drive vai ser o MySQL, né? Então, MySQL desta forma aí, tá bacana aí. Agora, já para deixar ele pré-configurado para outro, né? Caso futuramente eu for hospedar ele, eu simplesmente coloco aqui um else desta forma e peço ele aqui para fazer minhas configurações que eu vou ter futuramente, tá? No caso aqui eu vou deixar desta mesma forma aí, que não tem problema. Então, quando eu for hospedar ele, eu ponho a minha configuração de hospedagem por aqui. Perfeito. Então, para isso aí, agora vamos fazer a conexão. Eu vou fazer isso aqui para mim ter ele aqui do lado, para a gente poder ver alguma coisa aqui, algumas informações. Ok, então a nossa classe database, a gente já criou ela em vídeos anteriores, eu preciso criar uma private. Como eu expliquei bastante no início dos outros vídeos, quando eu quero executar uma função só aqui nesta classe, eu coloco private. Quando eu quero ela chamar ela em outras classes, outros arquivos ou whatever, tanto faz, eu coloco ela public, que public é público, né? Pode ver em qualquer lugar, acessar em qualquer lugar, né? Então, private function, vamos colocar aqui, como é conexão, pode ser connect, né? Desta forma aí, faz sentido, ok, bacana. E agora a gente vai pegar alguma informação. Quais são essas informações? Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma variável para receber a nossa string de conexão, né? Então, pode ser assim, ó, string, ou só abreviar, mas pode... vamos abreviar, só que aí não fica muito longo também as variáveis, né? Então vai ser igual o que? MySQL, não é isso? A gente está trabalhando com o MySQL, o host name. Observe aqui, ó, que a gente tem, ó, db host, não é isso? Temos tudo aqui. Então, este db, este MySQL host name, eu vou colocar desta forma, host name, qual que ele é? É igual a isto aqui, ó, tá vendo aqui, ó, local host, não é isso, pessoal? Então, tem que ser desta forma aí, tá? Então, local host, por isso eu deixei aberto ali para a gente conferir. A gente precisa do database name, né? Então, pode ser db name também, que vai ser igual o quê? Qual é o nosso banco de dados? O nosso banco de dados é portal DB. Só que eu ainda nem criei ele. Ou a gente criou e eu não lembro. Mas eu acho que não. Mas não tem problema não. Depois a gente vê isso aí, certo? Eis a questão. Aqui eu já estou me esquecendo que aqui entra uma aspas e aqui fecha outra aspas, né? Ponto e vírgula no final. Agora a gente precisa de conexão, né? Podemos fazer o seguinte, como a nossa conexão vai ser PDO, eu vou colocar assim com o mesmo, vai ser igual que a new, vamos instanciar isto aí, né? E colocamos aqui, no caso eu vou usar PDO, passamos a nossa string, né? Isso, então passamos aqui string e também o root, não é isso? Nosso user é o que? Root, desta forma aí. A senha, opa, saio, e a senha é o que? No meu caso, é vazio. Se você tiver aí, pessoal, coloca aí, porque senão vai estar erros, tá? Agora eu preciso executar essa função. Como que eu executo ela? Eu preciso fazer o seguinte, public, né? A gente vai criar uma função para executar ela. Então, function pode ser carry, é muito usado, e eu peço aqui simplesmente
para rodar, executar. Então eu quero o quê? Eu quero que a minha com, não é isso, seja igual, apontamos a função que a gente queira rodar, no caso, para que você entenda qual é a função que eu quero executar. Tá aqui, ó, contra o C, e passo ela aqui contra o V. Prontinho aí, ponto e vírgula. Certo? Entendido, né? Então a gente criou uma função query e estamos chamando, executando esta função para poder fazer a conexão com o banco de dados. Estamos aqui uma chamando a outra. Então esta está executando esta daqui. E agora como que eu executo todas aqui, que é dentro da nossa classe? Eu tenho que fazer uma instância desta classe, né? Então, se a gente vir aqui e home, então aqui no controller, dentro da nossa função index, eu simplesmente faço uma instância, que aí sim a gente vai ter acesso à nossa classe. Então, db pode ser igual a new o quê? O que a gente colocou lá, né, pessoal? Observe que a gente tem o nosso database, né? Cadê ele? Aqui, ó, tem que ser igualzinho, tá aqui, Ctrl C e Ctrl V. Aí sim a gente está executando a nossa classe, né? E dentro dessa classe aqui tem a nossa função, né? Isso, cadê ela? Aqui, ó, tem a nossa função de conexão e estamos executando esta conexão aqui, ok? Então, simplesmente aqui eu preciso referenciar desta forma, né? Então, ponto e vírgula aí, certo, pessoal? Entendido? Agora, eis a questão. Eu instanciei aqui a nossa classe, né? Observe aqui. Vamos entender que a gente tem uma classe, dentro tem duas funções. A função de conexão e a função query para executar esta função. Esta classe, para ser executada com estas funções, a gente instanciou ela aqui, certo? Agora eu preciso também executar a minha função de query, né? Isso que ela está apontando para a nossa conexão. Agora, como que eu faço isso aí? É simplesmente eu fazer uma instância dela também. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte, como é db também, então vou pôr assim, db, apontamos, né, para ela, qual é esta função que eu quero executar, que é a nossa query, não é isto? Simplesmente está aí, ponto e vírgula. Certo? Então o que a gente precisa fazer é criar o nosso banco de dados, né? Já está aqui, vou fazer o seguinte, dar um Ctrl C nele, vou fechar ele aqui. Deixa eu ver se está tudo bacana. Então a gente criou a classe, né? Criamos a nossa conexão, passamos aqui nossa string, blá 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 blá. Conexão é igual pedir, aqui já está errado. Como eu escrevi string aqui primeiro, eu passei ela aqui como string. Poderia deixar, né? E mudar aqui ou vice-versa. Mas eu vou deixar sublinhado aqui que fica melhor. str desta forma, ok? Então, bacana. Então, aqui a gente chamou, executou a função que a gente criou, né? Instanciou, blá. Ok. Vamos para o nosso banco de dados. Vamos criar ele. Se eu vim aqui, né, no nosso localhost, vim aqui php myadmin, ele vai abrir aqui para a gente e vamos criar um banco de dados aqui. Então, se eu vim aqui em new, vamos criar aqui database, contra o V, ele vai ser, a gente poderia escolher, pode ser isso aí mesmo, né, não tem problema, vamos criar, pode deixar desta forma aí, o que a gente já tem aqui. Se eu retornar aqui, vamos fazer o seguinte, aqui, deixa eu ver o que vai dar aqui. Se eu acessar aqui, por exemplo, a nossa home, não pode dar erro. Ele deu erro aí, né? Por quê? Porque a gente tem também que entrar dentro da public, né? Então vamos colocar aqui public barra e tá lá, esta é a homepage. Ok, bacana, perfeito. Então, conexão criada, né? Aqui, neste caso aqui, eu posso fazer um return aqui direto da nossa
do nosso PDO, né? Neste caso aqui, eu posso mudar aqui sem problema. Em vez de eu criar uma variável para isso aqui, a gente pode, como a gente está executando aqui, eu posso simplesmente passar direto, tá, pessoal? A gente pode fazer simplesmente o return, tá? Então, pede aqui um return dela, certo? Então, fica desta forma. Fica melhor assim, né? Se eu retornar aqui, não pode dar erro nenhum. E tá aí, bacana, perfeito. Da mesma forma, eu posso mudar essa string aqui também. Como a gente tem a nossa configuração já aqui, observe aqui que a gente tem tudo aqui, a gente pode fazer, deixar o código mais bacana, né? Então, a gente pode fazer desta forma aqui também. Então, deixa eu só passar aqui para a gente poder ter aqui e visualizar melhor. Então, para melhorar essa string, observe que a gente tem aqui o drive, né? Então posso dar um Ctrl C aqui, vim aqui à frente e Ctrl V, certo? Observe isso aí, eu bato um ponto aqui desta forma e concateno, tá, pessoal? Tem que concatenar, porque senão dá erro, certo? Então simplesmente isso aí. Então o nosso o drive, né, como é o local host, então pode deixar desta forma. Eu só venho aqui e tiro isto aqui, ó, né, que é o MySQL. Ó, observe aqui, ó, que o nosso drive, ele tá o que? Tá pegando o nosso drive, né? Qual é o nosso drive? MySQL, né? Então a gente deixa ele aqui. Então, drive ponto, certo? Desta forma aí, dois pontos, o host name, né? O nome do nosso host, entra aqui outras aspas, ponto, e aqui dentro a gente vai colocar o nome. Qual é o name? Qual é o name do nosso coisa, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, o name, né? Então, para isso aí, a gente pode pegar ele aqui, ó, desta forma. O drive ficou lá, agora tem que ser o nosso host, né? O host name tá sendo o quê? Olha aqui, a gente pega aqui, tá? Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Porque vocês podem confundir muito isso aqui. Então, dou um Ctrl C, um Ctrl V e vai lá dentro. Observe que a gente está concatenando, certo? Aqui eu bato outras aspas desta forma aí, creio que vocês estão entendendo. E agora o nosso banco, o nome do banco de dados, ó, está aqui. Eu vou tirar isto aqui. Então o nome agora qual é? Contra o V, não é isso? Só que aqui também ele entre aspas, concatenamos desta forma e aqui sai aqui desta forma aí. Agora, na mesma sequência, vem aqui o nosso root. Qual que é o nosso root? Olha ali, ó. O DB user, né? Contra o V, só que aqui ele não tem isto aqui. E aqui o nosso password, né? Qual é? DB pass, Ctrl C, Ctrl V, desta forma aí. Ok. Bacana, né? Então, basicamente é isso aí. Vou fechar aqui. Ok, beleza. Então, agora a gente precisa executar esta query, né? Se observar aqui, a gente está apontando aqui, né? Então, quando chegar aqui, ele vai pedir, opa, vamos rodar nela. Além dela estar rodando a nossa conexão, a gente precisa criar alguns statements e buscar e pegar alguns dados, né? Então, para isso aí, a gente precisa criar variáveis. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, query, mesmo que se trata da query, e a gente precisa de dados, né? Então, eu vou pôr assim, data. Eu gosto de usar muito isso aí, que eu já estou acostumado com isso aí. Se você quiser colocar uma query ou dados aqui, fica à vontade, tá? Então, bacana. Para mim executar isso aí, a gente precisa de statement. Statement, para não escrever muito longo, a gente pode colocar assim, ó, statement, que é a abreviação. Vai ser igual o que? A nossa conexão, né? Qual é? Com que a gente colocou, né? Apontamos, colocando aqui um prepare desta forma para preparar a nossa query para ela ser executada, né? Então, query aqui, passamos aqui também desta forma. Ponto, opa, aqui tá errado, desta forma aqui, isto, ok. Epa, Ctrl Z, isto aí.
Eis a questão. Então a gente precisa verificar if, se o meu statement, né? Se ele for o que? Eis a questão. Precisamos fazer estas verificações. Não esquecendo que Ctrl C, Ctrl V. Ok. Bacana, né? Então agora eu preciso simplesmente preparar, né? Então o nosso statement, né? Vamos pôr ele aqui. Então Ctrl V. Eu preciso executar o que eu quero executar, por exemplo, a query ou os dados no caso que eu estou passando aqui, né? Então, como a gente já vai fazer um return, eu posso fazer um return false, ele vai fazer a verificação. Então vamos fazer o seguinte, apontamos, né? Execute, não é isso? Então vamos executar, execute o que? Eis a questão, eu só passo aqui o que? Neste caso aqui, eu quero executar os dados, né, que está vindo. Então, estes dados aqui, pode ser um dados de usuário, por exemplo. Então, eu posso colocar ele aqui como um array vazio, né, que aí ele passa aqui também. Então, simplesmente executamos o que? O nosso array, né? Então posso passar aqui a nossa data, né? Ou data, ou dados, né? Como queira dizer, e simplesmente trazendo aí, eu posso vir e pedir ele para fazer um return false. Então ele para aqui, tá, pessoal? Quando eu peço um return false, ele para que tudo tiver abaixo aqui, ele já não executa, tá? Então, bacana. Agora também temos que pensar no nosso object, né? No nosso objeto. Vamos fazer o seguinte, precisamos fazer outra verificação neste ponto aí, certo? Então, vou fazer aqui, if, se, podemos dizer que, vamos criar uma variável, eu vou colocar assim, checar. Se eu não me engano, no nosso... no curso que eu comecei de PHP, de uma loja online, que eu perdi os arquivos, já estava bem adiantado, eu não sei, eu acho que eu até deixei o computador, perdi não sei o que aconteceu, ou deu problema e eu larguei aquilo para lá, não me lembro mais, pois eu já cansei de falar que sempre eu estou num lugar diferente, sempre eu estou com um computador diferente, por aí vai. Mas não vem ao caso, se eu não me engano, eu ensinei isso aqui. Então façamos uma checagem em que? No nosso object. O que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui, ó, para a gente poder ter acesso. Vamos colocar aqui o nosso type desta forma, né? Que ele vai ser igual o object. Então colocamos aqui object. Se esse object for verdadeiro ou não, tudo que eu digitar e pegar desse object, eu quero que ele me faça um retorno de um resultado e traga todas as informações que tiver neste objeto que a gente estiver passando nele. Então podemos fazer desta forma. Então, if, se checar, né? Vamos fazer a checagem. If check. Vamos fazer o seguinte: se na minha variável, né, o type for igual a o que? PDO fetch, podemos colocar desta forma, tá, pessoal? Fetch underscore object, então coloca só assim, abreviado também, eu ensinei isto anterior, então que faça o que? Que me retorne o objeto, né? Que é o fetch assoc. Então, podemos fazer duas verificações, se ele é um objeto ou se ele é o assoc, né? Então, fetch object e fetch assoc. Então, podemos fazer essas duas diferenças aí. Vamos deixar desta forma por enquanto. Então, se ele for, eis a questão, façamos outra verificação para definir isso aí. Se o type for igual, ou seja, não for o object, né? Então isso significa que ele vai ser o assoc, né? Então podemos fazer o seguinte. Então vamos dizer aqui que o tipo dele, opa, eu sempre estou errando isso daqui. O tipo dele vai ser o PDO, né? Podemos colocar aqui o assoc, né?
Então, colocamos assim, ó, fetch underscore assoc. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? A gente está passando um tipo de objeto e façamos a verificação. Então, if se checar, né? Ó, if checar, né? O que está recebendo checar? Os nossos dados, executando. Então, se ele for, o tipo for igual PDO object, né? Então, ele está recebendo daqui. Agora, se o tipo dele não for objeto, object, que traga, né, o assoc, o fetch assoc. Agora, se ele for o PDO fetch object, então que me retorne tudo que tiver na nossa variável objeto, né? Isso, então, simplesmente podemos fazer desta forma aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o que a gente põe? Result, né, que é resultado, vai ser igual que o nosso statement, né? Precisamos trazer ele e apontamos para quê? Desta forma aqui, apontamos ele para fazer o fetch, né? O fetch all, que se escreve desta forma, então passar o nosso type. Então ele vai trazer tudo que tiver lá, 2 pontos, ou ponto e vírgula. Ok, certo, pessoal? Então, agora, simplesmente eu preciso também fazer uma verificação, porque aqui a gente tem uma variável que ela está definindo aqui se é fetch object ou se é fetch assoc. Então, eu preciso fazer uma verificação também. Então, if, se, observe a nossa variável, né, que a gente colocou, result, né, se ela e o nosso count, então colocamos desta forma, se ele for igual que o que tiver vindo no nosso statement, então passamos ele aqui, Ctrl C, Ctrl V, eis a questão agora, se ele for, né, maior desta forma que zero, aqui, se ele for maior que zero, isso significa que tem valores ali, né? Então preciso de retornar este valor que ele está pegando aí. Então peço aqui um return da nossa variável que é resultado, né? Que é result, certo? Então, bacana aí, ponto e vírgula. Eis a questão. Creio que ficou claro aí para vocês, né? Bom, não é só isso, né? Eis a questão. A gente também tem que fazer outra verificação aqui, porque a gente está passando um dados os dados como um array vazio aqui, né? Então ele vai fazer a verificação. Se o resultado e o count for maior que zero, ele tem alguma coisa. E agora, se ele estiver vazio, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, antes aqui desta verificação, eu tenho que pedir ele se ele é um array, né? Então se ele for um array, se ele tiver vazio ou valor, ele prossiga, senão ele vai abandonar por aí, né? Então ele passa. Tendo ou não, a gente vai ter um retorno deste resultado, né? Isso, então tem que fazer essa verificação também, senão pode dar erro no caso ele tiver vazio. Então ele vai tentar contar uma coisa que está vazio? Não, então se ele tiver vazio, que ele prossiga, porque a gente já está perguntando lá, se ele for maior que zero, é porque tem alguma coisa. E se ele tiver vazio, então joga ele no array vazio. Então is array podemos colocar desta forma, né? E aí sim a gente prossegue com o resultado, certo? Bacana aí, entendido? Então fica desta forma e eu passo aqui desta forma, ok, né? Então bacana, então para a gente ter esses resultados, a gente teria que ter alguma coisa no nosso banco de dados, né? Como a gente criou o nosso banco de dados agora, né, neste vídeo agora, eu vou fazer assim, este vídeo já está bem longo também, eu vou parar aqui e eu retorno com outro vídeo para a gente continuar. A gente cria algumas tabelas no banco de dados, pode ser de usuários, para a gente poder
começar a manipular aqui no na nossa função, certo? Ok, vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.